Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, dia 15, quarta-feira, bora para nossa análise diária e operações. Galera, deixem um like e compartilhem com um amigo de vocês. Pessoal, hoje o dia foi um pouquinho mais de devolver parte dos ganhos aqui, né, pro nosso Bovespa. Eu achei que ele ia romper a máxima, né, mas não, ele realmente regrediu um pouco, né? Nós estamos agora com 0,63 de queda, né? E o Indiput com meio de queda, né, galera? Então, começando aqui, né? Eu já coloquei a nossa Petax, depois eu vou falar do dólar. Mas hoje, galera, as bolsas, né? Elas estão um pouquinho mais flat, né? Na abertura do mercado americano, nós tivemos até um movimento um pouco mais contra-intuitivo, né? O Dow Jones ele caindo, o S&P subindo, né? Nasdaq subindo também, né? Russell meio que no 0 a 0, tá, pessoal? O setor de energia, a gente viu aqui, o petróleo ele estava um pouquinho mais, ele estava um pouco flat, tá? Mas aí depois da abertura do mercado americano ele pegou uma certa tendência, agora está 1% de alta. Os bondes eles ficaram um pouquinho mais lateral para queda, né? Ficou assim um pouco masticado. E nossos metais, a gente tem aqui o ouro e a prata também um pouco mais flat, né, galera? Parece que hoje o mercado ele meio que ele tá muito cauteloso, ele ficou um pouquinho mais cauteloso, tá? O OR, que seria um minério de ferro subindo, então, né, a gente tem subindo aqui 2% de alta, tava 1,5, agora tá 2, tá? E o dólar, né, o DXY ficou meio flat, estava na alta, né? Isso aqui ajudou um pouco o nosso câmbio, mas depois devolveu parte da movimentação, né? Ficou numa leve tendência de alta, aqui umas 9 horas ele estava um pouquinho positivo, tá? Então, basicamente foi isso, né? Nosso pré-mercado e mercado internacional. Então, começando aqui pelo nosso mini índice. Pessoal, hoje, né, a gente fez scalps, dois scalps, né? E esse aqui foi uma imprecisão minha, porque tá para começar, né? Aqui a abertura do mercado à vista, abertura do mercado americano. Melhor não operar aqui, né? Até umas 9h45 é interessante fazer scalp, mas depois, tá? Não é mais interessante. Melhor esperar abrir, né? E entrar e operar. Então, galera, eu fiz, né? Eu fiz dois scalps, né? Três scalp e uma operação. Quatro scalp, né? Um aqui também eu fiz um scalp que ficou positivo e uma operação macro que me estopou, né? Então hoje a gente teve um dia negativo dentro do nosso gerenciamento, né? Então o índice ele abriu no zero, né? Basicamente ele abriu no POC de ontem, fez a movimentação de queda. Eu até tentei pegar aqui uma compra, tá? Uma compra um pouquinho mais de risco, né? Mas ele ficou aqui um tempo, né? Para depois subir, né? Para depois subir um pouco, que seria aqui um alvo de scalp, aí eu estopei, tá? No dedo. E aqui, se eu não me engano, aqui foi o de venda, né? Então eu estopei aqui com pequena variação, né, galera? Daqui tem poucos pontos, né? Então o scalp é assim, a gente leva um pequeno loss, a gente ganha um pouco, né? E aqui foi uma imprecisão minha realmente, que eu não esperei o mercado abrir. Mercado abriu, galera. Aqui a abertura do mercado à vista, né? E nós também temos que ver o nosso juros, né, pessoal? Então os juros ele fez essa movimentação aqui, que ele saiu, alguns vértices inclusive que estavam negativos começaram a ficar positivos, né? Então a gente teve essa movimentação aqui, né, nos juros, que foi passado para nossa bolsa, né? Então essa movimentação aqui, um pouco mais parabólica, foi exatamente o que o nosso mini índice fez, né? Foi essa movimentação aqui, né, correlacionada com o nosso juros. Então, essa movimentação aqui, né, foi uma movimentação mais correlacionada
com os nossos juros. Então, pessoal, a gente viu aqui essa movimentação, né? E aqui a gente tem um volume profile de meia hora. Olha só como o mercado ele pega atração, né? Então a gente tem um volume profiles pequenos aqui, né? Pequeno, pequeno, mas essa 1 hora e meia de mercado ela é muito boa, né? Para a gente chegar e ficar na tendência, né? Então o meu operacional ele se baseia nisso, ficar na tendência e fazer médio para frente. Só que eu não tenho conseguido fazer, galera. Eu fiz só desde essa conta, né? Eu fiz só uma vez e foi com 2 contratos, tá? Foi logo no início. E eu desde então eu tenho levado meio que um drawdown, né, galera? Então, deixa eu riscar de novo aqui, né? A gente tem a abertura do mercado à vista, olha só. Um pouco flat, só que um pouquinho mais para queda, tá? Porque os juros ele tava na alta, só que os juros ele começou a fazer aquela barrigada, né? Então ele começou que como se eu pudesse desenhar os juros, ele tava assim, né? Começou a fazer essa barrigada, depois inflexionou de novo, né? Ele fez uma movimentação de alta. Foi exatamente aí a bolsa ela faz uma movimentação um pouco contrária, né? Então, essa movimentação é que nós temos que nos atentar, né? Então, juros, né, conforme nós sabemos, é uma correlação negativa, tá? De 0,8, 0,9. Então, muito interessante olhar para os juros, né, para a gente operar a nossa bolsa. Então, aqui, né, meio que flat, um pouquinho mais negativo, eu tentei entrar na venda, né, galera? Então, eu esperei a abertura do mercado, a vista abrir, né? Ele fez uma movimentação. Quando ele veio aqui e começou a trabalhar essa área aqui, que era uma área forte de venda, né? Que aqui os vendedores estavam vendendo, eu esperei ele chegar e aqui eu vendi, né? Depois ele ficou aqui um pouco mais errôneo e eu coloquei mais uma venda. Ele só pegou a minha venda porque o alvo seria esse aqui, né? Minha primeira parcial seria essa aqui e bora ver o que ele poderia fazer, né? Depois, né? Uma possível venda para fazer, se ele ia pegar algum tipo de tendência. Só que foi o contrário, né, galera? Então ele veio aqui, me estopou, aí eu já não entrei mais, tá, pessoal? Que inclusive a plataforma aqui, né, o nosso Profit, ele custou a carregar, ele deu um bug aqui no gráfico de frequência que eu uso aqui, né? Aí eu já não quis mais entrar. Aí aqui mais em cima, pessoal, eu meio que não conseguia entrar aqui, né? Porque aqui eu queria vender, mas na modalidade scalp, tá? Então eu não ia me alongar nesse movimento, eu ia fazer um movimento mais ou menos assim, né? Então, que aqui tem muita ordem de compra, eu deixo a própria volatilidade intrínseca do mercado me tirar, tá? Então, com pouca movimentação. Só que ele veio aqui, chegou, né? A abertura do mercado americano. Então, é uma venda de risco, né? Porque ele pode pegar inclusive tração e subir, mas foi o contrário, né, galera? A gente viu aqui que a movimentação ele perdeu totalmente, né? Houve uma inflexão aqui do nosso fluxo, tá? Então aqui já começou a ficar vendedor, né? Então a gente vê aqui a guinada, né? Então a gente tem a barrigada e a gente vê aqui as ações, né? Os índices, os ETFs começando a arrefecer mesmo, né? Então eles tentaram ficar positivos, mas começaram a devolver parte do movimento, tá? Então foi basicamente isso que o índice fez. E aqui, galera, 11 horas nós tivemos na nossa agenda, né? O calendário econômico, no caso, confiança empresarial que veio abaixo, né? Então esse aqui seria um call interessante de venda, né? Ela vindo abaixo, o mini índice ele meio que acelerou um pouquinho mais abaixo, né? Então, como eu não posso afirmar, isso aqui são teses de mercado, né, que eu falo para vocês, essa movimentação aqui, né, e depois um estouro para baixo, né? Então 11 horas saiu aqui esse drive de mercado negativo, isso aqui meio que ajudou, tá? Olha só os índices, né? Então os índices aqui caindo, né? Nessa confiança empresarial meio negativa, né? Então isso aqui ajudou e essa aqui eu não me liguei, tá?
porque senão daria para fazer uma venda aqui no macro. Depois eu peguei e fiz um pequeno scalp aqui de compra conforme eu falei para vocês. Então basicamente é isso, né, galera? E depois eu não achei mais interessante porque nós temos aqui, tá? A gente tem uma liquidez, aqui maior, tá? Ele até voltou nessa liquidez aqui, tá? Ele até voltou nessa liquidez, mas não estava mais confortável para vender, né, galera? Porque ele podia ficar aqui trabalhando nas médias, como ele ficou ontem, né? Ficou trabalhando ontem nas médias. Aqui, deixa eu mostrar para vocês. Ontem, ó, ele ficou meio que trabalhando nas médias, né? Então ele fez a movimentação, voltou pro POC, né? Aqui tá o POC, ficou trabalhando entre as médias e aqui é um pouquinho mais arriscado, tá, galera? Essa movimentação, mas por que aconteceu essa movimentação um pouco mais agressiva aqui, né? O que eu entendo que a gente tem uma liquidez, foi feita uma liquidez aqui embaixo, tá? Ela tocou na liquidez maior, né? E os juros também, pessoal, deu aquela barrigada para ajudar, né? Deixa eu até mostrar aqui que o nosso juros, né? Então, os juros, ele começou uma leve altinha aqui, né? Aqui uma alta. Inclusive, alguns vértices eles renovaram, né? Então, tá quase 1% de alta aqui em alguns vértices. Então, essa movimentação agora, né, ajudou um pouco mais a fazer essa movimentação aqui, né, nosso mini índice, para vir renovar essa mínima que ele tinha feito aqui, que ele tinha violado, né? Mas ficou segurando, né? Então, basicamente foi isso para o nosso mini índice. Galera, um mini dólar, né? Então, deixa eu mostrar aqui o nosso dólar, né? Então, o dólar, pessoal, hoje movimento é bem atípico. Ele está basicamente de 18 pontos e meio, né? Então, o dólar muito obrigado mesmo. A gente vê aqui, olha, a região, né? Nosso POC tá muito obrigado aqui. Hoje foi um dia muito obrigado mesmo, né, galera? Foi um dia muito lateral, que a gente teve uma movimentação aqui de queda, com um toque interessante aqui no 500, no 5.000, né? Daqui, galera, então vou mostrar algumas coisas para vocês, né? Então o dólar ele abriu aqui acima do ajuste, né? E o POC estava aqui embaixo, né? Nós temos aqui, por exemplo, o ajuste máximo da CME, taxa máxima de câmbio, mínima da CME, né? Então quem conseguiu vender da máxima da CME para a mínima ganhou uns 10 pontos no máximo, né? Ou um pouco mais, mas não mais que isso, porque tava bem difícil de ser operado o câmbio, tá, galera? Os nossos vértices aqui, deixa eu mostrar também para vocês os nossos vértices. Tá aqui, né? Então olha aqui, né? Então o real aqui 9 horas. A gente viu aqui conforme as outras moedas, elas ficaram um pouquinho mais de lado e depois elas começaram a ganhar do real, né? Isso aqui fez com que o nosso dólar ele ficasse um pouco mais positivo, mas ele se inclinasse também, né? Então ele fez um movimento um pouco mais contraintuitivo, tá? Aqui ele está confortável, tá, pessoal? Nada a se fazer, né? Ele está bem confortável. Deixa eu ver se eu tenho aqui as nossas bandas. Não, não tá nesse aqui. Mas eu vou colocar, né, galera? Não é assim tão difícil, né? Eu acho que tá nesse aqui do Pro. Mas enfim, ele fez essa movimentação, né? No qual tem essa liquidez, tá? Então ele deixou uma liquidez aqui bem perto do nosso POC, né? A gente tem o primeiro preço futuro, né? O segundo e o terceiro em cima do POC. Então nada a se fazer, basicamente é comprar em mínimas, tá? E vender em máximas para vir para esse POC, né? Inclusive ele deixou aqui, né? Ele basicamente fechou a simetria porque ele deixou a média contratual em cima do preço futuro, né, galera? E aqui também tá o POC, tá? Então ele basicamente fechou a simetria, né? Mas está um dia de pouca volatilidade, né? Mercados estão muito cautelosos e é isso, galera.
Deixa eu mostrar aqui o nosso relatório de performance, né? Então nós ficamos aqui, opa, negociações, relatório de performance, nós ficamos, né? Então 163 negativo, né? Então, conforme eu falei aqui para vocês, eu fiz essas primeiras operações, né? Qual eu levei os pequenos stops, né? Aqui foi quase a pré-abertura do mercado, que foi 9,54, então não deveria ter feito essa aqui, né? Mas essa macro aqui que eu levei com dois contratos, né? Eu levei um stop de 317 pontos, né? Então foi mais salgado. Isso aqui que me levou para trás, né? E depois aqui, galera, eu fiz mais um scalp aqui com uma pequena pontuação, né? Conforme mostrei para vocês, mas ficou assim, né? Dentro do gerenciamento passou mais ou menos uns R$ 13, então a gente tem que tentar fazer essa pelo menos a operação macro dar certo, porque se eu fizer um médio para frente, né, a gente fica positivo. Então basicamente é isso, galera. Se inscrevam no canal, deixem um like, compartilhem com um amigo de vocês. Até mais, valeu!